Olá pessoal, bem-vindo ao nosso último Big Lan House, que eram os nossos Big Houses gravados à distância, respeitando todos os decretos e restrições do período de pandemia. Não significa que nós vamos liberar totalmente os encontros presenciais, mas nós começamos agora a fazer os Big Houses presenciais de forma ordenada, respeitando sim os decretos e os distanciamentos mais adequados possível, com a melhor segurança possível. Nesse período de pandemia, aprendemos algumas coisas importantes como Skype. Entre elas, como a gente gosta de conviver pertinho um com o outro. Como isso é importante na vida e na saúde da igreja. Em contrapartida, o distanciamento fez a gente refletir o quanto a gente depende de uma estrutura, o que não é bom, e como a gente precisa cada vez mais entender que a busca individual e a automotivação e disciplina individual em busca da presença de Deus, da revelação de Deus ao indivíduo, como marido, como mulher, como indivíduo, como pai e como filho, é importante. Ou seja, acho que um equilíbrio aí foi aprendido nesse tempo de pandemia. De um lado, a necessidade da convivência com os irmãos e da intenção de chegar perto, de chorar junto, olhar no olho. Do outro lado, a não dependência de uma estrutura, a não dependência de encontros, para que em um dia a dia você tenha um relacionamento com o maior interessado nesse relacionamento, que é o nosso pai. Ele é o maior interessado nesse relacionamento. E por algumas vezes estávamos terceirizando esse momento de relacionamento para alguns encontros periódicos que garantiam essa disciplina, porém a disciplina do devocional, da leitura bíblica, do encontro com Deus, do secreto, ela é individual, ela não é em comunidade. Beleza? Então ficamos felizes nesse tempo de aprendizado difícil, complexo, mas necessário para sermos mais fortes e entendermos coisas novas sobre a evolução da nossa igreja. Muito bem, curta o nosso último Big Lan House gravado. Espero que a palavra que o Rafinha vai trazer para vocês aí instrua o seu coração, traga um renovo e vamos adorar junto um louvor escolhido a dedo para que a gente possa alcançar a Deus num trono de louvor e adoração. Até mais, Deus abençoe. Perdido em pecado, teu amor me encontrou, e a tua luz rompeu a escuridão, abriu os meus olhos, me deu o seu perdão, e pra sempre livre sou, desde aquele dia que
Basta um som da tua voz, estou satisfeito. E um minuto na tua presença vale o mundo inteiro. Viver sem ter você eu não consigo. Viver sem teu amor é impossível. Basta um som da tua voz, estou satisfeito. Tua presença vale o mundo inteiro. Razão do meu viver é você, Jesus. Razão do meu viver é você. Sem ter você eu não consigo. Viver sem teu amor é impossível. Basta um som da tua voz, estou satisfeito. Vale o mundo inteiro. Razão do meu viver é você, Jesus. Razão do meu viver é você. Razão do meu viver é você, Jesus. Razão do meu viver é você, é você. Jesus. Jesus. Fala Sky, boa noite galera, tudo bom? Pessoal, é isso aí, hoje é nosso último Big Lan House e eu tô muito feliz, muito empolgado por isso. Aliás, hoje é um marco, hoje parece que fazem 5 anos que a gente tá em 2020. Galera, que ano é esse? O que é isso que a gente tá vivendo? Não é impressionante? Um ano cheio de surpresas, eu ainda me lembro, não sei se ainda você ainda consegue se lembrar lá no início, antes mesmo de tudo isso acontecer, você ainda consegue se lembrar o que estava acontecendo, como é que era 2020?
Eu não sei se você lembra, mas eu consigo lembrar. Eu consigo lembrar ainda a expectativa, a esperança, a força, aquilo que estava bombando dentro do meu coração, porque, cara, além da gente estar entrando num novo ano, a gente estava entrando numa nova década. Afinal de contas, era o início dos 20, né? O início dos anos 20, o início de do novo tempo, do novo momento, de uma nova experiência para mim e para você. Então a gente estava nessa, esse era o grau, essa era a nossa empolgação e já parece que faz muito tempo, mas ainda foi no início desse ano. Mas de repente algo aconteceu e a nossa esperança começou a ficar turva, a nossa situação, a situação ao nosso redor começou a aparecer uma neblina. Você é aqui de Curitiba, se você é aqui de Curitiba, você sabe muito bem como é que é aquela manhã de inverno com uma neblina intensa. Você mal consegue enxergar o prédio do outro lado da rua, não é mesmo? Sabe aquela neblina intensa? Parece que foi isso que aconteceu. De repente, nós estávamos com uma esperança gigantesca, nós estávamos com uma fé intensa, com uma fé imensa, com um rugido dentro de nós, se você lembra bem. E de repente, uma neblina caiu sobre mim, uma neblina caiu sobre você. É impressionante, e isso basicamente tirou o nosso norte, tirou a nossa direção e pode ter tirado a mim e a você daquele destino, daquele alvo, daquele objetivo que nós havíamos traçado, que nós havíamos desejado. Mas sabe, isso pode ter pego a mim e pode ter pego a você de surpresa, mas eu conheço uma pessoa que nunca é pega de surpresa. E essa pessoa se chama Jesus e ele está aqui comigo e está aí com você na sua casa, onde quer que você esteja. O nosso Deus, ele não é pego de surpresa, nada abala o nosso Deus, nada muda aquilo que ele pensa sobre mim, aquilo que ele pensa sobre você, ele é imutável. E isso é uma confiança que eu e você devemos aprender a construir. E como nós podemos aprender a construir essa tal confiança? Como eu e você podemos ter uma fé que diz o seguinte: ainda que eu irei. Esse é o tema da mensagem, ainda que eu irei. E nós vemos na Bíblia, a Bíblia toda é cheia de histórias de ainda que eu irei, ainda que algo aconteça, eu irei. O meu desejo como homem, eu confesso, o desejo para mim mesmo é poder viver nesse nível de fé inabalável, onde ainda que algo aconteça ao meu redor, os meus lábios, a minha fé, a minha confiança se mantém firme e inabalável nesse Deus, nesse Senhor, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que cuida de mim e nesse Deus que cuida de você. Um exemplo clássico de uma pessoa que viveu ainda que foi Daniel. Cara, presta atenção na vida de Daniel. Se você lê a história de Daniel, você vai encontrar lá no Velho Testamento Daniel. Daniel é um exemplo de fé, um exemplo de um homem que viveu em retidão. A vida dele inteira. Ali, daquela parte que a gente lê, a gente percebe que Daniel escolheu viver em retidão. Daniel escolheu se posicionar diante de Deus em retidão. Daniel escolheu, viver uma vida separada para Deus, uma vida santa, uma vida reta, uma vida direita em relação a Deus. E assim Daniel fez. E Daniel viveu a sua vida, e a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele era justo, perfeito diante de Deus. Mas de repente, algo aconteceu. Talvez assim como essa neblina tomou as nossas vidas, de repente algo aconteceu na vida de Daniel. E um decreto foi levantado e o rei teve que, por causa do seu decreto, colocar Daniel na cova dos leões. Daniel, então, olhando para aquela situação, ele poderia até mesmo dizer: ei Deus, que história é essa? O que está acontecendo? Peraí, isso não deveria ser assim, afinal de contas, eu oro todos os dias, eu sou justo, eu sou perfeito, eu sou santo, eu me separei. Deus, essas coisas não deveriam estar acontecendo comigo. Mas ainda assim, olha só o que Daniel ora, ainda assim, ele não olhou para as circunstâncias, porque as circunstâncias não abalaram quem ele era em Deus, as circunstâncias não abalaram a fé de Daniel. Se fosse pela razão, se fosse pela lógica, Daniel não mereceria estar naquela situação. Mas a nossa fé não tem relação alguma com razão, senão não seria fé, seria lógica. Mas a fé, ela é acima da razão, ela vai além da razão. Existe sim uma razão, mas existe a fé que está acima dela, e é isso que nós vemos no texto. Daniel vai acima daquilo que a razão poderia dizer, vai acima daquilo que a circunstância deveria dizer, e ele vai acima disso e declara o seguinte: no dia seguinte, a Bíblia fala em Daniel 6, versículo 21, Daniel respondeu:
Aliás, deixa eu te contar o contexto. Daniel 6 é o contexto exatamente de Daniel sendo jogado na cova dos leões. E na manhã seguinte, a Bíblia conta que o rei Nabucodonosor não estava afim de fazer aquilo. Ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Ele não queria, não era o desejo dele. Mas por causa de um decreto que ele mesmo assinou, e porque isso foi planejado contra Daniel, na verdade, ele teve que jogar. Então, no dia seguinte, a Bíblia conta que o rei passou a noite aflito, não conseguiu dormir, não permitiu festa ao redor dele, não permitiu diversão ao redor dele, até que o dia seguinte chegasse e ele pudesse ir correndo e ver como é que estava Daniel. E a Bíblia conta que o rei chegou lá na cova dos leões e chamou Daniel, Daniel. A Bíblia fala que ele estava com a sua voz temorosa, com uma voz tremendo assim. E aí, Daniel responde o seguinte: ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus, e também contra ti não cometi mal algum. Sabe, percebe essa fé? É dessa fé que eu quero conversar com você nessa noite. Eu quero conversar com você hoje a respeito de uma fé que não importa aquilo que está ao nosso redor. Nós confiamos em Deus. Nós confiamos naquele que está conosco. Nós confiamos nas promessas, sabe? É lindo que a palavra fala aqui, o anjo. Normalmente quando fala de anjos, a Bíblia fala de vários anjos, né? Mas quando ele fala de o anjo, existe um contexto que mostra que é Jesus que estava ali. Jesus estava ali com ele. Jesus estava com ele lá no vale, lá no deserto, lá no fundo do poço, lá naquela cova chamada Cova dos Leões. Ele não é o único. Lá no Novo Testamento, Atos 16, tem uma história linda a respeito de Paulo e Silas. Essa história é muito legal. A Bíblia conta que Paulo e Silas saíram para fazer missões. Atos 16 você pode ler com detalhe ali. Mas eles saíram para ser missionários, para pregar o evangelho aonde eles estivessem. E aí a Bíblia nos conta que no meio tempo, Paulo e Silas foram presos. Mas eles não foram apenas presos, eles foram espancados e presos num cárcere que é chamado de cárcere inferior. Um historiador conta que, certa vez, esse cárcere inferior se refere ao cárcere do andar mais baixo lá do calabouço, lá daquelas prisões antigas. É o andar mais inferior. E uma coisa interessante, eu não sei se você sabe, eles estavam nessa situação, nesse cárcere mais baixo. O cárcere mais baixo, ele era realmente o pior dos cárceres. E por que é isso? Primeiro, porque ele estava lá embaixo, era o mais seguro de todos. Segundo, porque os cárceres que estavam nos andares acima desse calabouço, dessa prisão, eles estavam, basicamente, o que acontecia era o seguinte: todos os dejetos, ok? Então, pensa num cárcere e lá no cantinho tinha o seu espaço de banheiro, ok? Então, o andar de cima fazia no cantinho as suas necessidades, que estava diretamente ligado, assim, ó, tipo, era o mesmo lugar onde estava o andar de baixo e o terceiro andar lá embaixo, o andar inferior, o cárcere inferior, basicamente recebia os dejetos dos presos dos andares superiores. Era essa a situação onde estavam Paulo e Silas. E eles haviam sido espancados e colocados em cadeia, eles haviam colocados na prisão, no cárcere inferior. Ainda que eles estivessem nessa situação, a Bíblia nos conta que perto da meia-noite eles estavam lá reunidos e eles começaram a louvar a Deus. A Bíblia conta que eles começaram a cantar uma canção, começaram a adorar a Deus com canções de adoração, com canções que exaltam quem Deus é. Cara, como eu e você nos colocamos hoje em dia na nossa situação, na nossa vida? O louvor, ainda que as circunstâncias estão adversas, ainda que as circunstâncias estejam contra nós, como eu e você temos agido com a nossa boca? Sabe, quem sabe Paulo e Silas ali, depois de uma chibatada, depois de uma dor, eles estavam cantando ai, aleluia. Sabe, perceba a atmosfera, perceba aquilo que a fé colocou numa circunstância terrível. No meio da dor, Paulo e Silas encontraram o louvor. No meio da dor, Paulo e Silas encontraram o louvor. Noé na arca. Sabe, olha que coisa louca. Não existia chuva. A palavra fala que a chuva ainda não havia caído sobre a terra. E a Bíblia levanta um homem
para falar o seguinte: olha, ainda que não havia chuva, ainda que não houvesse caído chuva sobre a terra, eu vou passar 100 anos construindo uma arca, porque um dia vai chover e aí quando chover a coisa vai acontecer e vai inundar toda a terra. Ainda que ele não tivesse visto, ele agiu em fé. Ainda que, e aí? E ainda que, como você está? Abacuque 3,17 é um texto lindo, que fala muito a respeito desse ainda que. A Bíblia fala em Abacuque 3,17 o seguinte: mesmo que, ou ainda que, não florescendo a figueira e não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele fez os meus pés como os do cervo e me faz andar em lugares altos. Olha isso! Ainda que eu irei. Ainda que eu irei. Ainda que o Covid esteja aí, ainda que, eu esteja desempregado, ainda que uma crise bateu forte sobre mim, ainda que as ondas estão mais altas do que eu consigo atravessar, ainda que meu coração confia em Deus, meu coração pertence a Ele, meu coração é dele. E eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia num dos textos mais famosos da Palavra de Deus. É o texto que, acho que depois de João 3,16, deve ser o texto mais lido e mais conhecido da Bíblia. E você com certeza já ouviu falar, se você já não leu, e quem sabe até mesmo já não pregou sobre esse texto, que é o Salmo 23. Abre comigo a tua palavra aí, a Bíblia. Abre comigo aí em Salmo 23. A gente vai começar pelo versículo 4 e a gente vai ler Davi nos contando sobre o seu ainda que. Esse texto é um texto incrível, então, por favor, fica ligado comigo, porque eu creio que esse texto vai abençoar e vai fortalecer a sua fé nessa noite. Então, fica aí comigo e vamos lá, Salmo 23, versículo 4. Ainda que, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ainda que. Ali mesmo no texto, tá escrito dessa forma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que as circunstâncias estejam grandes demais para mim, ainda que a situação esteja terrível. Sabe, esse ano talvez você mesmo, eu com certeza fui em situações de enterro, eu com certeza vi o vale da morte nesse ano, com pessoas próximas a mim. Você também deve ter passado por isso, você também pode ter passado por isso, seja pelo Covid ou não, seja lá qual for a situação, mas, nós vimos morte física nesse ano. Mas além disso, às vezes a gente experimentou mortes, mortes de circunstâncias na nossa vida. Às vezes você teve que experimentar e passou por uma morte de um relacionamento que você tinha com muito afinco, com muito amor, com muito prazer. Quem sabe uma pessoa que você tinha um interesse de se relacionar como marido ou mulher e tal, e aí no fim da história virou simplesmente uma amizade. Quem sabe um contrato de negócio, quem sabe um emprego, quem sabe momentos de morte na minha vida, na sua vida. Momentos que, assim como Davi, a gente facilmente se relaciona com Davi quando a gente olha para esse texto e percebe que essa morte pela qual Davi estava passando, ele não está falando apenas da morte física em si, mas ele está falando também de momentos de dor, momentos de perda, momentos de quebra. Quem sabe você, mãe, pai, chegou e percebeu que você perdeu seu filho por alguma situação nas drogas, você, chegou em momentos onde o vale da sombra da morte estavam ali. E você olhou para o lado e falou, uau, eu estou passando pelo vale, eu estou passando por uma situação terrível, eu estou passando por dificuldade, ei, a crise me bateu, ei, tá difícil me levantar, ei. Ainda assim, pode ser morte de um sonho, morte de um projeto, seja lá qual for a morte que possa ter acontecido na sua vida. Eu e você precisamos entender que ainda aqui requer um eu irei.
Sabe, não faz sentido a gente falar uma frase sem ter uma consequência depois, certo? Se eu falo assim, ainda que eu cozinhe algo, eu cozinho macarrão, e acabar a frase aqui, ela morre, sabe? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, essa frase, essa fala, ela requer um próximo passo. Ela requer um compromisso meu e um compromisso seu. Sabe, não adianta a gente simplesmente falar, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Se a frase acabar aqui, ela fica totalmente sem sentido, desconexa. Porque ainda que requer um eu irei. Ainda que eu irei. Ainda que eu irei. Qual é o compromisso que você deseja fazer apesar da situação que você está passando hoje? Ainda que, o que você irá fazer? Ainda que, o que você vai responder para essa situação? E Davi nos mostra muito bem o que ele responde, qual é a situação, aquilo que ele deseja fazer com o seu ainda que. Ali mesmo no texto, a gente já consegue ver a resposta. Ainda que eu esteja passando por um momento muito difícil, eu não temerei. Eu não temerei. Eu tenho uma ação em relação à minha situação. Eu percebo onde eu estou e eu posso até mesmo estar no vale da sombra da morte. Isso pode ser verdade e muitas vezes é real na minha vida, na sua vida. Sabe, a gente já falou isso muitas vezes, a vida não foi... Jesus não morreu para mim, para você, não morreu por mim, para você, para nos tirar daqui, nos levar para a eternidade de uma vez. Não é isso. Sabe, ele morreu e ele falou que você vai ter aflições, vai ter dificuldades, não vai ser fácil não. Mas sabe, não tema, porque eu venci o mundo. Não tema, eu não preciso temer, você não precisa ter medo, porque Ele está conosco. E é isso que a gente percebe nesse texto. Davi já nos mostra a resposta para o seu ainda aqui. Quem é a fonte da fé de Davi? Como que Davi consegue rapidamente responder, eu não vou temer? O que faz Davi ter essa certeza? E é o fato de que Deus está com ele. Eu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei porque tu estás comigo. Deus está ali com você. Presta atenção numa coisa, eu só quero dizer algo bem claro. Eu não estou falando aqui de pecado, ok? Porque Deus ele não compactua com pecado. Então, se você está numa situação de pecado, pecado requer arrependimento. Pecado requer arrependimento, requer renúncia, requer que você deixe isso para trás. Arrependimento é, eu estou indo para lá e eu começo a ir para trás porque aquela direção que eu estava indo não faz mais sentido. Então, se eu tô falando algo que você está achando que o teu pecado, apesar do seu pecado, Deus está ali com você, não, você precisa se arrepender. Você precisa pedir perdão e aí sim o seu pecado, Deus vai poder estar contigo mesmo na sua situação, que é a consequência talvez do seu pecado. Mas Deus não compactua com o pecado, ok? Fechando parênteses aqui para não ficar facinho, porque às vezes a gente se mete em situações pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e a gente acha que Deus é obrigado a estar lá conosco. Não. De novo, precisa de uma atitude de arrependimento de mim e uma atitude de arrependimento de você. Deus precisa, o perdão requer arrependimento. Você está entendendo isso? Isso é bem importante. Isso é muito importante. Pecado requer arrependimento. 1 João 1,9. Leia esse texto e você vai entender o que eu estou dizendo. 1 João 1,9. Diz o seguinte, que Deus ele perdoa o pecado confessado. Você pode ler lá com mais detalhes e você vai perceber que Deus perdoa o pecado confessado. Então, fechamos o parênteses sobre pecado. Eu estou falando de situações da vida. E aí a gente percebe o fato de Davi nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros, nas situações, nas circunstâncias, como talvez a neblina que caiu sobre os nossos olhos lá no início desse ano. Quando isso acontece, a gente pode viver com uma certeza. A certeza que Davi viveu é a certeza que eu posso viver, é a certeza que a minha fé pode ser construída. Eu não temerei, porque Ele está comigo. Porque Ele está contigo. Ele está com você, sabe? Em momento algum, Deus foi pego de surpresa nessa história toda. Em momento algum, Deus falou, meu Deus, o que aconteceu? Não. Deus sempre soube. Deus sempre esteve presente. Deus sempre esteve aqui. Você percebe isso? Essa é a melhor notícia que você pode ter nesse dia na sua vida.
Sabe, Ele está com você. Veja o Salmo 139. Salmo 139, versículo 5 fala o seguinte: Tu me cercas por detrás e pela frente, e pões a sua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não consigo atingir. Olha o que Davi fala no Salmo 139. Ele fala: Deus, essa história é incrível demais para mim. Você, Deus, você está comigo onde quer que eu esteja. Sabe, seja qual for a situação, seja qual for a circunstância, você está comigo. Você me cerca atrás, na frente, você coloca a sua mão sobre mim. Essa história toda é demais. A minha cabeça não consegue conceber, eu não consigo compreender. Mas eu creio. Sabe, para onde eu for, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da sua presença? Se eu subir até os altos céus, o Senhor está lá. Se eu fizer a minha cama na sepultura, você está lá também. Se eu subir com asas, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a sua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são dia. Uau! Cara, olha isso. Olha isso. Esse Deus, ele com todo o amor dele, persegue você. Sabe, um leão indo atrás da sua presa com toda a sua força, com tudo aquilo que ele tem. Sabe, Deus apaixonadamente persegue você. Onde quer que você esteja, onde quer que você vá, se você sabe, Ele está contigo, Ele vai atrás. A presença dEle, esse tal pensamento é demais para minha cabeça. O Deus, o Criador de tudo, dos céus, da terra, de tudo que há, das estrelas. A Bíblia conta que Ele respira. E quando Ele expira, estrelas são criadas. E Ele sabe cada uma delas pelo nome. Esse Deus persegue você. Esse Deus me percebe. Sabe quando a gente está mal? Sabe quando, cara, parece que tudo caiu, tudo acabou? Ele está ali. Ele está ali, Ele está aí contigo, Ele está aqui comigo. Ele é junto, Ele é perto, Ele é Deus, Ele é Deus. Abrace essa verdade hoje. Ele é por você. Ele está com você. Se nosso Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Sabe? Quer construir uma fé que vai acima das suas circunstâncias? Abrace essa verdade. Abrace essa verdade. Seja lá o que você estiver passando, Ele está contigo. Eu não sei qual é a tua situação, mas sabe, tenha coragem, tenha bom ânimo. Ele é com você, sabe? Não temas, seja forte e corajoso. Eu sou contigo, eu estarei com você até o fim. Percebe essa grande notícia que você está ouvindo? Deus não vem apenas para ajudar. Se você pedir uma oração, Deus ajude lá o meu irmão, tal. Deus não vai assim, beleza, vai, ajuda. Não é essa o jeitão da resposta de Deus. A resposta de Deus é: vamos lá, vamos passar por essa junto, mano. Vamos lá. Força, eu tô com você, eu tô contigo, vamos junto. Essa é a resposta de Deus. A resposta de Deus não é diferente disso. Deus está contigo. Sabe, Deus está contigo, Deus é por você. O Salmo 23 não para por aí. A Bíblia fala nesse mesmo versículo, no versículo 4, que a sua vara e o seu cajado me protegem ou consolam. Sabe como é que é essa história toda? A vara é um instrumento que o pastor usa para afastar, para bater nos animais que possam vir contra a ovelha. Então, um lobo, um animal que venha atentar contra a vida da ovelha, o pastor ele usa a vara para bater e afastar esses animais. E ele usa também o cajado, porque se por um acaso a ovelha dele estiver indo pelo caminho errado, ele com o cajado consegue puxar e redirecionar a sua vida. E isso traz para você, sabe o quê? Proteção. Traz para você conforto. Traz para você segurança, porque Ele é o pastor. Ele é o pastor. Sabe, diante disso tudo, eu e você temos uma escolha a fazer.
Jesus hoje está olhando para você e está falando, ei, você quer que eu, Jesus, seja o seu pastor? E você pode olhar e dizer, não, obrigado, estou bem, ok? Sinto muito. Ou você pode abraçar a verdade, dizer, Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Sabe, se você deixar isso acontecer, Ele te faz repousar em pastos verdejantes. Sabe, olha que história, que coisa maravilhosa. Eu não sou capaz nem mesmo de me deitar, de me descansar num pasto que Ele me guia. Ele me faz repousar. Ele fala, filho, descansa. Filho, tenha paz. Filho, tenha um tempo. Filho, eis aqui o pasto verdejante. Sabe, Ele ainda me leva à corrente das águas tranquilas, onde eu posso ali beber das fontes dEle, onde eu posso me relacionar com Ele. Olha que coisa mais linda. Olha que texto incrível. Essa é a imagem que Deus tem para você. Quando eu e você entendemos que Jesus pode ser o nosso pastor, essas bênçãos, essas promessas pertencem a nós. Sabe, um pastor, ele tem um cajado e o cajado dele não é gigantesco, tipo 250 metros de cajado que ele vai daqui bater lá na ovelha que está correndo perigo, no lobo que está vindo contra a ovelha, ou ele vai ali dar 250 metros puxar você com um cajado lá distante. Não, o cajado normalmente é da altura do pastor. Isso significa que ele sempre vai estar perto da sua ovelha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E aí, você quer esse pastor na tua vida? Você quer esse pastor perto de você? Ele está dizendo, eu quero te guiar, eu quero estar perto, eu quero te proteger. E eu e você, assim como Davi, podemos ter Jesus como nosso pastor. É incrível, não é? É incrível, mas não para por aí. Ainda tem mais. Sério, se fosse isso, eu já estaria extasiado, minha vida já estaria completa, porque Ele é o meu pastor. Mas tem mais. Tem mais. Olha o que ele fala no versículo 5. Preparas-me um banquete, preparas para mim um banquete, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sabe, se isso não fosse bastante, Ele prepara para você uma mesa de banquete. É interessante porque o contexto desse texto, normalmente, a gente está falando lá da região quente da terra, a gente está falando da região deserta, uma região onde a água não é abundante. Então esses pastores, quando eles guiavam o seu rebanho, eles tinham que saber para onde eles estavam indo, porque, sabe, se eles errassem o caminho, se eles tivessem que desviar e por um acaso de hoje para amanhã eles não chegassem no destino, poderia ser que algumas ovelhas morressem de sede ou de fome porque eles não conseguiram chegar aonde tem pastos, eles estavam passando por lugares desertos. E esse Deus, ele olha para mim e para você, esse nosso pastor, ele fala assim, ó, eu preparo para você uma mesa de banquete na presença dos seus inimigos. Na presença dos seus inimigos. Isso é muito importante. Eu quero encorajar você, e a gente está falando a respeito de uma fé que diz, assim que eu irei, correto? Esse é o tema da mensagem, assim que eu irei, assim que eu irei. Mesmo que algo aconteça, a minha resposta é uma resposta de fé. Então eu quero que você entenda que eu e você precisamos saber quem está sentado nessa mesa. Então, primeira coisa importante, é uma mesa. Jesus prepara essa mesa miraculosa no meio do deserto, Ele prepara para mim e para você. E essa mesa é uma mesa abundante, é uma mesa onde o nosso cálice transborda, onde tem mais do que a gente precisa. Ele não nos dá apenas aquela maravilha que eu já tinha comentado antes, mas Ele faz com que a nossa vida seja abundante e mais que abundante, super abundante. Seja overflow, é o copo que transborda, entende? Sabe, é isso que Jesus tem para mim e é isso que Jesus tem para você. E aí, o que acontece? Eu e você sentamos nessa mesa. Essa mesa é uma mesa para dois. Essa mesa é uma mesa para você e para Jesus. E ao redor dessa mesa estão inimigos, estão aqueles que querem, sabe, tirar a sua vida. E a Bíblia é muito clara a respeito de quem é esse inimigo, a respeito de quem é
esse cara que tenta tirar a nossa vida da presença do nosso pastor. Então eu quero falar agora para você uma coisa. Não deixe o inimigo se sentar nessa mesa. Não deixe o inimigo sentar no lugar, nessa mesa que é sua e de Jesus, porque Jesus preparou uma mesa para dois. E mesa fala de relacionamento, mesa fala de intimidade, mesa fala de troca, mesa fala de comunhão. E aí está então você e Jesus nessa mesa de comunhão. Mas muitas vezes o inimigo tenta se assentar na sua mesa de comunhão, na sua mesa de relacionamento, na sua mesa. Isso é muito fácil de ver hoje em dia, não é verdade? Eu e você hoje, no mundo moderno, estamos aqui e de repente a gente vai jantar em família. Eu tô aqui em casa hoje, como você pode ver, e a gente senta aqui atrás do celular, aqui a gente senta e tem a nossa mesa de jantar. E cara, a gente senta e aí normalmente a gente pede para que os celulares e eletrônicos fiquem fora da mesa, porque é um tempo de mesa. Mas cara, como é fácil na mesa a gente tá aberto a algo que não está acontecendo na mesa hoje em dia, através dos nossos celulares, através dos nossos smartphones. E assim é, quando eu e você estamos na mesa com Jesus, o diabo, o Satanás, sabe, o inimigo, ele tenta se assentar nessa mesa, ele tenta vir nessa mesa. E a hora que você está ali falando com Jesus, ele começa a vir com distração, ele começa a vir com problemas, ele começa a vir com preocupações contra a minha vida e contra a sua vida. Então, às vezes, o inimigo tenta sentar nessa mesa, ele tenta entrar, tipo o celular ali, uma pop-up, ele tenta entrar no teu relacionamento com Jesus. Então, como que você pode saber que o inimigo possa estar assentado na sua mesa? Se você ouvir que existe uma outra mesa melhor por aí, significa que você tem ouvido a voz do mal, você tem ouvido a voz do diabo. A Bíblia fala que a mesa de Jesus para mim, a mesa de Jesus para você é uma mesa de vida abundante, é uma mesa de vida. E a mesa do inimigo é a mesa de roubo, destruição e morte. João 10:10 fala que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Porém eu, Jesus, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham plenamente, e vivam intensamente. Sabe, essa história de que há uma vida lá fora melhor, você está preso, você está perdido, você é pequeno, sabe, isso que Jesus tem para você é muito simples, é muito pouco, é muito pequeno, sabe, não. Se você está começando a acreditar, se você está começando a ouvir isso e achando que isso é verdade, cuidado. Você pode estar dando lugar ao inimigo para sentar na sua mesa. E a sua fé, assim que eu irei, pode estar começando a se desmoronar e de repente assim que você deixa tudo para trás e vai atrás daquilo que o inimigo tem para te oferecer. E eu te digo uma coisa, ele não vai chegar para você com aquela cara de mal, chifrudo, vermelho, vem cá, você vai se dar mal, vem cá pra você ver. Não, ele não vai chegar para você desse jeito, ele vai chegar para você talvez com a aparência daquilo que você mais está procurando. Talvez com a aparência daquilo que você mais está desejando. E ele vai chegar, vai te seduzir, vai te enganar porque ele veio para roubar, matar e destruir. Mas não é esse o nosso Jesus. Não é isso o que Jesus oferece para mim e para você. Ele oferece para mim e para você vida. E vida em abundância. Ele está comigo, ele me faz sentar nessa mesa, ele faz com que o meu cálice transborde. Sabe, ele prepara uma mesa diante dos meus inimigos, não junto dos meus inimigos. Não deixe o inimigo, não deixe a mentira do diabo, não deixe os enganos das trevas entrarem na sua mente. A Bíblia fala que eu e você devemos nos vestir com o capacete da salvação, com a armadura de Deus. Efésios 6 fala isso. E a Bíblia fala que nós podemos sim apagar esses dardos inflamados das trevas que vêm contra a nossa mente. E nós podemos construir a nossa vida, a nossa fé, a nossa mente, entendendo aquilo que Deus pensa, aquilo que Jesus pensa. E como a gente faz isso? Mano, leia a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, porque se você conhecer que Jesus Cristo veio para te dar vida e vida em abundância, qualquer coisa que o inimigo te ofereça, você vai falar, não, eu já tenho. Eu já tenho a vida abundante no meu Senhor. Eu posso não estar com o meu bolso recheado, eu posso não estar gastando as pencas, porque não é isso que significa vida abundante, certo? Mas eu sei que eu tenho vida abundante em Jesus. Conheça a verdade,
Conheça aquilo que é eterno, conheça aquilo que é real. Sabe, se você está numa mesa em que você ouve que você não é bom o suficiente, que você foi medido e você não preencheu os requisitos, que você não cumpre aquilo que é desejado, que você é desprezível, que você não é bom, que você não é bonito o suficiente, que você não é. Presta atenção numa coisa. Você está dando espaço para o inimigo sentar na sua mesa. Não deixe o inimigo sentar nessa mesa. Essa mesa é para você e para Jesus. Ele preparou uma mesa para mim e para ele. Eu e ele. E se o inimigo tenta vir, ele vai falar o seguinte: Rafa, sabe, cara, você de fato é muito ruim, cara. Você não é bom o suficiente. Sabe, eu falei para você que você não devia fazer isso, cara. Você é fraco, olha, você está machucando pessoas, você não está sendo bom o suficiente, você não é capaz o suficiente. Ei, cara, Rafa, cara, você foi medido e você não cumpriu os requisitos. Você não é bom o suficiente. Você já ouviu isso? Você já ouviu esses pensamentos? Esses pensamentos já tentaram atingir você? A mim, sim. E sabe como que eu e você podemos vencer esses pensamentos? Ali, o próximo versículo, João 10, 11, fala o seguinte: eu sou, Jesus falando. Ele falando com as suas próprias palavras. Esse texto, se você tem uma Bíblia daquela que está em vermelho, aquilo que Jesus fala, esse texto vai estar em vermelho. As letras vermelhas falam o seguinte: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Traduzindo, Jesus deu a sua vida para que ele pudesse se assentar nessa mesa com você. Jesus deu tudo o que ele tinha para poder estar com você. Tudo o que ele tinha para poder estar com você. Como é que esse inimigo, como é que esse capeta, como é que esse tosco vai olhar para você e vai falar: ei, você não vale nada. Ei, você não tem valor. Ei, você não é bom o suficiente. Ei, você não é capaz. Ei, capeta, você é mentiroso porque o meu Deus morreu por mim numa cruz para que eu e ele pudéssemos viver juntos. Para que eu e ele pudéssemos sentar nessa mesa de banquete. E eu pudesse me relacionar com ele, e ele comigo, e eu com ele, e ele comigo. Hoje, amanhã e para sempre. Não ouça as mentiras do diabo. Ame-se assim como Deus te ama, sabe? Presta atenção no amor de Deus por você. Presta atenção naquilo que Jesus fez por você. Esse sacrifício maior. Que a humanidade nunca viu ação de amor tão grande quanto essa. É para você. E é para mim. O meu valor é definido pela cruz de Jesus. Não é definido pelo que eu faço. Não é definido pelo que eu falo. Não é definido pelos meus erros, não é definido pelos meus acertos. Não existe nada que eu faça que faça com que Deus me ame mais. Não existe nada que eu faça que faça com que Deus me ame menos. A medida do amor de Deus por mim chama-se cruz. Chama-se Jesus. Então, mana, por favor, se o diabo vier com blá 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 na tua orelha, dizendo que você não é bom, não é bonito, não é isso, não é aquilo, que você não pode, que a obra não é para você, que você é muito incapaz, que você é muito fraco, que blá 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 blá. A cruz tem a palavra final na minha vida, a cruz tem a palavra final na sua vida. Sabe, creia na medida da cruz, creia na medida da palavra de Deus, creia na medida da palavra de Deus para a sua vida. Como você pode, ou mais um aspecto que você pode talvez perceber que o inimigo está ao seu redor, que o inimigo está sentado na sua mesa. É o seguinte, você pode dizer assim, eu não vou conseguir. Você já se pegou falando isso? Eu não vou conseguir passar por essa. Por essa situação eu não passo. Por essa não vai dar. Daqui eu não consigo sair, já era, acabou. I'm done, over, it's done, I não consigo mais, I can't do it any longer, eu não posso mais. Travei, acabou, chega. Eu não consigo passar por essa. Mas presta atenção no texto. Olha o que Davi fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Sabe de uma coisa? Você vai passar pelo vale. Você não vai ficar nesse vale. Você está entendendo isso? Você está entendendo essa verdade? Você não foi chamado para ficar num vale.
Sim, nós podemos passar por alguns vales, mas nós não fomos chamados para ficar lá. O nosso Deus nos chamou para sair do vale. O nosso Deus chamou para, ok, você vai passar pelo vale, mas eu vou estar contigo. E a gente não vai ficar lá para sempre. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é uma passagem. Não é o meu lugar. Não é ali que eu fico. Ou seja, meu irmão, ou seja, minha irmã, a situação que você está agora é temporária. A situação que você está agora vai passar. A situação que você está agora não é eterna, não é fixa, não é isso. Não é essa situação, não é esse vale que Deus tem para você. Ele te chamou para passar pelo vale, não para ficar lá. Então levante-se e creia, porque você não está sozinho no vale. Você não está sozinho nessa depressão, nessa situação, nesse down da sua vida. Você não está sozinho aí, não. Ele é contigo. Ele é contigo. Sabe, eu não sei se você lembra, você já deve ter visto, eu vou lembrar algo que eu falei no início. Sabe quando a neblina é densa demais e você não consegue ver aquilo que está diante? Eu não sei você, mas eu já acordei algumas vezes aqui em Curitiba e eu moro num prédio e bem perto desse prédio tem um outro aqui. E às vezes aquela neblina tão densa que eu não consigo ver aquilo que está ali, eu não consigo ver, sabe, o prédio que antes eu via. Eu vi esse prédio ontem, agora ele não está mais ali. Sabe a minha esperança, sabe aquilo que eu queria conquistar, sabe aquilo que eu queria realizar. Estava diante dos meus olhos, mas agora eu não consigo mais ver. Não está mais ao meu alcance, não está mais diante de mim. Eu não consigo mais enxergar aquilo que antes eu enxergava. Sabe, aquela minha construção, aquele meu projeto, aquele meu desejo, aquilo que Deus me chamou para realizar. Cadê? Sumiu. De repente veio uma neblina. Aquilo que antes era claro agora está nebuloso, está fog. Eu não consigo entender, eu não consigo ter esperança que vou conseguir. Sabe, quando eu vejo esse texto, eu percebo que... quando eu vejo essa situação, eu me lembro muito de um texto que está lá em 1 Timóteo 1,17. Esse texto fala de algo que é eterno, que fala do nosso Deus que é eterno e mostra que esses detalhes e esses momentos da nossa vida é como um vale que nós vamos passar e não ficar. Sabe, 1 Timóteo 1,17 fala ao Rei eterno. A versão em inglês fala ao Rei das eras. Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível. Seja a honra e glória para todos sempre. Amém. O Deus das eras, o Deus dos tempos, ele não é um Deus do momento apenas. Sim, ele está conosco no momento, mas ele é um Deus das eras. Ele consegue enxergar além daquilo que eu e você enxergamos. Então, quando a gente chega numa situação onde a gente olha ao nosso redor e fala, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não posso. Sabe o que a gente precisa fazer? Nós precisamos mudar a nossa perspectiva. Se você olhar de cima, se você olhar como Deus vê, se você conseguir ver a sua vida como Ele vê, você vai ter essa visão. É diferente, não é? Lá de cima, tá tudo ali. Os prédios continuam lá, os prédios continuam presentes. Sabe, os sonhos, as histórias, aquilo que Deus tem para você, ainda tá ali, sim. Tem uma neblina, tem uma bagunça ao redor, mas eles estão lá. Eles estão lá. Sabe, você não vai chegar no dia de neblina e falar, ei meu Deus, acabou a cidade, tudo acabou, tudo sumiu e não existe mais o prédio que estava aqui ontem. Não. Sabe, você sabe que isso vai passar. E o prédio continua lá. E os teus sonhos continuam lá. A história que Deus tem para você continua lá, apesar das circunstâncias, apesar da situação nebulosa ao teu redor. Tá tudo ali. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu a mão. Deus não perdeu a direção. A sua vara e o seu cajado me consolam, me protegem, me confortam, me dirigem e me guiam. Eu e você temos esperança. Eu e você podemos ter esperança porque Ele está conosco. Ele está conosco. Mude a sua perspectiva. Conte com a fidelidade de Deus. E diga, ainda que eu irei, ainda que a situação seja terrível, eu vou confiar em Deus. Ainda que eu não veja, eu confio. Ainda que eu não entenda, Ele é fiel. Ainda que eu não perceba, Ele está comigo. Ainda que. Olhe para o alto,
Olha o que diz Deus, olha o que a palavra fala. Sabe, não existe como o vinho ser produzido sem a uva ser espremida. Talvez você esteja nessa situação. Sabe, não existe como ter azeite de oliva se a azeitona não for esmagada. Sabe, talvez eu e você estejamos passando por isso, pela prensa, pelo esmagamento, pela pressão. Mas sabe, de mim, de você sai óleo nessa hora. Ele unge a nossa cabeça com óleo, Ele traz isso para mim, Ele traz a capacitação para mim e para você. Não existe fardo maior que a gente não consiga carregar. Deus nos protege, Deus cuida de mim e Deus cuida de você, sabe? Que eu e você possamos, com muita alegria, dizer o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens, Ele me fez repousar, e Ele me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor para sempre. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas calmas. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me às águas calmas. Refrigera minha alma, guia-me pelo caminho certo, andando pelo vale escuro, onde a morte está bem perto. Nada temo, estou seguro, pois me guias e proteges. Diante dos meus inimigos, uma mesa me preparas
certamente me seguirão. Em sua casa habitarei para sempre, para sempre. Para sempre. Tua face eu verei, tua beleza eu contemplarei. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou muito feliz porque você acompanhou essa mensagem, porque você pôde ouvir essa palavra. Eu creio que, assim como Deus falou comigo durante toda essa mensagem, durante todo esse tempo, eu creio que Deus falou com você. E se você hoje está conectando aqui pela primeira vez, eu quero dizer o seguinte: Jesus, Ele deseja ser o seu pastor. Jesus deseja guiar a sua vida. Jesus deseja estar contigo. Seja lá nos altos ou seja lá nos vales. Ele é um pastor presente, é um pastor amigo que deseja estar com você. Então você tem uma escolha nessa noite, você tem uma escolha a ser feita hoje. Você pode dizer o seguinte: Jesus, seja meu pastor. Jesus, eu quero ser pastoreado, eu quero ser guiado por você. Eu quero que você me leve a essas águas calmas, eu quero que você me guie. E se você deseja fazer isso, é muito simples. A Bíblia fala que quando eu e você confessamos com a nossa boca, crendo no nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele morreu e ressuscitou para nos salvar, a Bíblia conta que eu e você somos assim, salvos, através de uma oração, através de uma oração onde nós passamos a confiar, colocamos a confiança nele. E é isso que eu queria oferecer para você nessa hora. Você gostaria de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se sim, faça comigo essa oração nessa hora e eu quero logo depois da oração vai aparecer um link aqui na tela e eu quero que você entre nesse link e lá você pode preencher um formulário, lá no finzinho você vai ler o histórico, o plano de salvação de Jesus para mim e para a sua vida, você vai ler ali passo a passo e lá no fundo, lá nessa página, tem um formulário para você preencher e nesse formulário você vai estar entrando em contato com a gente e assim a gente vai poder entrar em contato com você e conversar de lá para cá, e assim a gente vai poder se entender um pouquinho e quem sabe a gente possa acompanhar você para uma vida de crescimento e uma vida de relacionamento à mesa com Jesus. Amém? Então repita assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Eu creio que Tu vieste em carne e morreu numa cruz para me salvar. Eu creio também que o Senhor ressuscitou e hoje está vivo à direita de Deus. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e renuncio qualquer pacto meu com as trevas, porque a partir de hoje eu te aceito e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Espírito Santo, habita na minha vida. Você é bem-vindo dentro de mim. Faça morada em mim. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. É isso, esse foi o nosso último Big Lan House. A partir de agora a gente vai estar de novo juntos. Fica atento nas nossas redes sociais. Compartilha esse vídeo com mais pessoas aí. Vamos espalhar essa mensagem de esperança e verdade que Jesus é conosco. Jesus te ama, Jesus me ama e Ele quer ser o meu e o seu pastor. Valeu, galera. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.